meu bem, quanto tempo que eu não apareço aqui desmontado pra vocês. Bem, hoje eu vim trazer uma super dica pra vocês, principalmente pra aquelas pessoas que suam demais assim como eu. Bem, quando eu comecei a me montar, a maior dificuldade que eu sempre tive foi com a sobrancelha, né? Porque eu queria fazer uma sobrancelha diferente da que eu tenho, eu precisava esconder ela pra isso. E a coisa pra mim sempre foi meio difícil, porque eu tenho muito pelo na sobrancelha, e os pelos da minha sobrancelha são pelos muito grossos. E como se isso não fosse o suficiente, eu ainda suo pra caramba. Vocês já devem ter visto aí nos reviews de Drag Race que eu tô sempre escorrendo assim, tomando um banho de suor. E aí lá no começo da minha carreira e tal, eu escondia minha sobrancelha com cola em bastão, que eu acho que é a técnica que a maioria das pessoas conhece. É uma técnica que funciona, principalmente se você usa aquela cola Elmer's, que é muito boa pra isso. Mas ainda assim, cola em bastão, ela é solúvel em água, né? Então eu, por suar demais e ter esse tanto de pelo na minha sobrancelha, nunca aguentou muito tempo escondida. Então, com frequência eu precisava estar muitas horas montado, me montava aqui pra tirar foto aqui no estúdio. Às vezes ia pra 2, 3 lugares numa noite e a sobrancelha nunca aguentava, sabe? Depois do primeiro compromisso da noite, assim, eu sempre tava com a sobrancelha meio feia. Os pelos querendo pular pra fora aparecia assim através da cola, ficava bem feio mesmo, principalmente em dias de calor, que era quando eu suava mais. E foi aí que eu aprendi com algumas drags aqui da minha região a usar esta colinha aqui no lugar da cola em bastão. Bem, essa cola aqui, a cola permanente da marca Acrylex, tem que ser essa aqui do rótulo laranjinha, tá? Como vocês podem perceber, é uma cola para uso artesanal. Isso aqui serve para colar madeira, para colar tecido, essas coisas assim. Então é claro que não é seguro passar isso na cara, a gente passa porque a gente não tem juízo. Então se você quiser arriscar passar aí na sua também, é legal passar no braço e tal, para ver se você não tem nenhuma coceira, nenhuma alergia, antes de sair metendo isso na sua cara. Não estou recomendando nada pra ninguém, vocês fazem se vocês quiserem, se vocês tiverem coragem, assim como eu tive. Bem, essa cola aqui ela custa em torno de 3 a 5 reais em lojas de material para artesanato, é bem fácil de achar. Tem algumas regiões do Brasil que eu acho que essa marca não chega, mas eu sei que existem colas equivalentes, que são colas permanentes também, vem numa embalagem parecida até. Se eu não me engano, uma delas chama Porfix, alguma coisa assim. Se vocês conhecem, deixem nos comentários, por favor. A vantagem dessa cola aqui em relação a cola em bastão é que ela tem uma duração muito maior, ela é uma cola muito mais resistente, então segurava meus pelos bonitinhos e aguentava o meu suor durante mais horas do que a cola em bastão. Ela é uma cola líquida, meio cremosa, ela tem uma corzinha assim meio bege, meio cor de leite condensado barato. Ela deixa a mão super grudenta e assim, se você não limpar essa sua mão com álcool, a sua mão vai ficar grudenta a noite inteira, porque essa cola é realmente o diabo. Bem, antes de eu demonstrar pra vocês como que eu faço pra cobrir a sobrancelha, eu preciso dar uma dica importante. Talvez muita gente tenha dificuldade de esconder a sobrancelha por causa disso. Você pode fazer a sua sobrancelha, fazer um design de sobrancelha se você quiser, mas sempre use métodos que arranquem o pelo, ou com pinça, ou cera, coisa assim. O que você não pode fazer é aparar a sua sobrancelha com tesoura. Sabe quando você penteia pra cima e tira aqueles pelinhos mais compridos e dá uma paradinha neles? Não pode fazer isso, a tua sobrancelha precisa estar com pelo o mais longo que puder, porque pelo mais comprido vai obedecer melhor a cola, pelo curto ele fica brigando para não colar, e aí não dá muito certo. Eu inclusive já usei essa cola em pessoas que aparam a sobrancelha e foi um desastre, assim, não deu muito certo no dia não. Bem, agora sim vamos à demonstração. Tem aqui comigo um modelo, não vou fazer isso em mim porque hoje eu raspo a minha sobrancelha. Já vou explicar porque que eu raspo a sobrancelha e não uso mais cola, mas enfim. Digam aí pro André, ele vai se transformar em Giovanna hoje, a nossa atual Miss Gay Guarujá. E a primeira coisa que a gente faz é limpar a sobrancelha com álcool para tirar toda a oleosidade. É importante fazer isso para ressecar um pouco a sobrancelha e garantir que a cola vai ficar bem coladinha. Se você pular esse passo, talvez não fique tão bom. Não joga esse algodão fora porque a gente vai usar ele de novo. Eu pego a cola com o cabo de um pincel velho, que vai ficar muito sujo e grudento depois disso. Então escolhe um pincel aí que você não se importe em sujar. Você pode usar um palito, alguma coisa assim também. Não precisa pegar muita cola. Na verdade, se você pegar muita cola, você vai fazer uma cobertura meio feia, fica meio grosseiro. Mas precisa ter cola o suficiente para pegar em todos os fios da sobrancelha. Primeiro eu passo cola contra a direção que os pelos nascem, para ter certeza que vai pegar até nos fiozinhos que ficam mais escondidos. No meio do processo eu sempre volto com algodão com álcool para tirar o excesso de cola que fica em volta da sobrancelha. Se ficar excesso de cola na pele, fica uma textura bem feia na maquiagem depois. Então é importante deixar a cola só ali na região que tem pelo mesmo, onde tem pele não pode ter cola. Agora a gente começa a pentear os pelos para a direção que eles vão ficar colados. Eu faço isso com o cabo do pincel mesmo, mas você pode usar um pentinho de sobrancelha se você achar melhor.
Não precisa ter pressa porque essa cola demora um pouco para secar, então dá tempo de fazer com calma. Uma coisa importante que varia de pessoa para pessoa é a direção que os pelos vão ficar melhor colados, né? Tem gente que penteia todos os pelos da sobrancelha para cima, tem gente que penteia tudo meio pro lado. No André hoje, e na maioria das pessoas, costuma funcionar da seguinte forma. O comecinho aqui da sobrancelha eu penteio para cima. Quando chega no meio eu vou começando a ir mais para diagonal. E esses pelos aqui do final eu já penteio bem pro lado. Então aqui é cima, vou pra diagonal e depois termino bem pro lado. Mas vale fazer um teste para ver para qual direção que a sua sobrancelha fica mais lisinha depois de colada. Cada pessoa vai se dar bem por uma direção diferente. Agora eu uso o jato frio do secador para acelerar o processo de secar. E enquanto vai secando eu vou alisando e pressionando bem os pelos com o cabo do pincel. Essa é a parte mais importante porque é essa pressão que a gente faz enquanto está secando que vai fazer a sobrancelha ficar melhor escondida. O secador acelera demais o processo e eu sinto que deixa a textura mais lisinha também. Você pode fazer isso na frente do ventilador se você não tiver um secador. E eu já usei até aquele ventiladorzinho de mão que aparece aqui nos vídeos, dá certo também. Quando você começar a sentir o cabo do pincel grudando na sobrancelha, é hora de parar de pressionar. Isso quer dizer que a cola já está seca, se você continuar a cola vai começar a descascar. Agora que a cola já está bem seca, é hora de finalizar tudo com bastante pó numa esponja. O primeiro contato a gente mal pressiona só para pegar pó nessa cola mesmo. E é quando a sua sobrancelha tiver com bastante pó, bem seladinha, você pode pressionar um pouco com a esponja para garantir que tá tudo bem colado. Outra coisa importante, eu faço isso de um lado de cada vez. Então primeiro eu faço de um lado só, seco com álcool, passo cola, vou pressionando com o secador, finalizo com pó, depois eu vou pro outro lado. Não dá para fazer os dois lados ao mesmo tempo porque você vai acabar meio que se perdendo em algum passo. Pode ser que a cola seque antes de você pressionar, pode ser que, enfim. É mais garantido você fazer um lado de cada vez para prestar bastante atenção no que você está fazendo, porque esse processo é um processo bem delicado e cada detalhe faz toda a diferença. Eu uso a mesma cola para esconder as costeletas do André. Aqui eu só passo de cima para baixo mesmo, é bem mais fácil de colar do que a sobrancelha porque os pelos costumam ser mais compridos. E pelo mais comprido é mais fácil de colar. E por último a gente tira o excesso de pó com um pincel bem macio e bastante cuidado. E a gente já pode fazer a nossa maquiagem. E é basicamente só isso, pessoal. Por cima disso você faz a maquiagem que você quiser. A recomendação que eu faço é você não fazer muita pressão nessa região, porque fica uma região meio sensível mesmo. Se você fizer força demais, você arranca um pedaço de cola. Eu gosto de trabalhar com produtos cremosos nessa região. Até sombra eu gostava de fazer a base da minha sombra assim com tintas cremosas, bases cremosas, e depois usar o mínimo de sombra em pó possível, porque eu achava que a textura ficava mais bonita. Porque pó você precisa esfregar um pouquinho para esfumar, né? Coisa cremosa dá para esfumar dando batidinha. E bem, como eu falei, eu não fiz essa demonstração em mim porque eu raspo a minha sobrancelha já faz 1 ano e pouquinho. Eu raspo a minha sobrancelha porque mesmo você usando uma boa cola e com a técnica certa, ainda fica um pouco de textura. Essa textura às vezes é mínima, assim. No caso do André que eu mostrei pra vocês hoje, fica quase nada de textura, mas ainda fica um pouquinho. Eu vou deixar um vídeo bem de pertinho dele maquiado aqui pra vocês entenderem. Bem, o André tem bem menos sobrancelha que eu e ele tem o pelo mais fininho. Então esconder a sobrancelha dele é muito mais fácil. A minha dava bem mais trabalho. Então quando eu comecei a fazer trabalhos mais sérios, que eu sabia que até algum vídeo ou foto muito de perto, eu comecei a sentir falta de uma textura melhor acabada e eu acabei raspando a sobrancelha. Mas isso foi por causa de vídeo em HD, coisas assim realmente que iam me capturar muito de perto. Se eu só estivesse fazendo show em palco, eu estaria até hoje cobrindo minha sobrancelha com cola porque de longe não faz a menor diferença. E bem, para finalizar eu preciso deixar claro os pontos positivos e negativos de usar esta colinha aqui. Bem, a maior vantagem de você usar essa cola é pela duração, que é muito maior em relação à cola em bastão. Ela aguenta a umidade muito mais do que a cola em bastão, ela dura mais horas, ela fica muito mais tempo no seu rosto ok. Só que existem duas desvantagens aí em usar essa cola. A primeira é a textura, dá pra chegar num resultado bem aceitável com essa cola, mas ela deixa um pouco mais de textura do que a cola em bastão costuma deixar. A cola em bastão você consegue desaparecer com uma sobrancelha, deixar assim tão lisinha a ponto dela sumir. Essa cola aqui ainda deixa um pouquinho mais de textura, um pouquinho mais grosseiro. Mas eu ainda opto por ela, porque ela deixa um pouquinho de textura, só que ela se mantém um pouquinho de textura a noite inteira. Ela dura daquele jeito que ela tava muitas horas. A cola em bastão fica perfeita quando você faz, mas logo ela começa a se desmanchar. Então acaba perdendo por causa disso. E o maior ponto negativo dessa cola é que justamente por ela durar muito, por ela ser muito resistente, ela é muito chata de tirar. Algumas pessoas conseguem tirar ela com sabão mesmo. Há 2 semanas atrás eu maquiei a Bruna aqui no canal e eu usei essa cola nela. Ela conseguiu tirar a cola da cara dela com demaquilante. Tirando, só esfregando com demaquilante na sobrancelha, a cola saiu. Algumas pessoas conseguem tirar com sabão e tal, mas eu, por ter a sobrancelha especial que eu tinha que usar acetona para remover essa cola na minha sobrancelha.
Preciso nem dizer que é meio perigoso fazer isso, porque se entra acetona no olho, pode fazer mal, etc, etc, etc. Mas era o que eu fazia pra tirar essa cola da minha cara. Bem, eu acho que é isso, eu falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já conhece essa técnica, fala pra gente o que você acha, se você experimentou, fala pra gente se deu certo. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, deixa aí nos comentários dúvidas que vocês tenham, dicas que vocês queiram saber. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou, e se não gostou pode deixar dislike também. Se inscreve no canal, assina o sininho, todas essas coisas que vocês já sabem, né? É isso aí, a gente se vê em breve. Tchau!